Quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio de uma pessoa estão todos fixos no Supremo, então a pessoa se purifica completamente de todos os receios através do conhecimento completo e, desse modo, procede sem desvio no caminho da liberação. Viver sem medo, hein? Que maravilha, hein, Bímola? Viver sem medo. Eu vi um mercenário falando que não tinha medo de nada, só de Deus. Com razão, né? É o primeiro tipo de relacionamento que tem com Deus, né? Medo. Esse é o mais baixo dos 5 tipos de relacionamentos que qualquer um pode e deve ter com Deus. Tá, já parei de falar. Tabudayas tadatmanas tanishtas tatparayana Gachantiya punaravritim Gyana nirduta kaumasha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, verso 17. A suprema verdade transcendental é o Senhor Krishna. Todo o Bhagavad Gita se centraliza na declaração de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Esta é a versão de toda a literatura védica. Paratátua. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Paratátua quer dizer a realidade suprema, que é compreendida pelos conhecedores do Supremo como Brahman, Paramatma e Bhagavan, que são os 3 aspectos de Deus: a luz, a expansão Paramatma localizada, a expansão localizada de Deus dentro de cada átomo e dentro de todo ser vivo. É o popular Deus no coração, mas Deus no coração de todo ser vivo. Tem gente que acha que Deus só está no coração dos seres urbanos. É o que mais tem, é ser urbano. Para se tornar ser humano, aí já é outra história. Para se tornar um ser humano, a pessoa não pode comer carne, peixe, ovos, não pode fazer sexo fora do casamento, não pode praticar jogos de azar e não pode se drogar. Esses são os requisitos mínimos para a pessoa se tornar um ser humano. Agora, existem 400 mil formas humanas. Tem as formas humanas, mas não quer dizer que é um ser humano. Tem muitos detalhes, né? É por isso que o Bhagavad Gita é a ciência transcendental do eu, a ciência de Deus. Tá, e Bhagavan é Deus em pessoa. Bhagavan, ou a suprema personalidade de Deus, é a última palavra sobre o absoluto. Bhagavan é a forma original de Deus, uma pessoa, a pessoa suprema. Não há nada mais além disso. Tá vendo? Só existe Krishna, ou Bhagavan, né? E suas diferentes energias, não há mais nada além disso. O Senhor Krishna diz que Mata Paratarananya Kinti Asti Dhananjaya. Krishna também mantém o Brahman pessoal, Brahmanohi Pratishtaham, a luz. Por isso, estava falando hoje, né, Bímola? Quer se fundir? Que se funda, fazer o quê? O cara quer se fundir na luz, que é o brilho do corpo de Deus, Krishna, então se funda. Quer se fundir, que se funda, fazer o quê? Ele quer perder tempo inutilmente? É porque aqueles raríssimos que conseguem se fundir na luz, depois cai aqui de novo. Ou seja, só perdeu tempo, inutilmente. Alcançando, como o Prabhupada fala, uma fantasmagoria.
é o gozo material mais sutil que existe, se fundir na luz ou no corpo de Deus. Por isso, de todos os modos, Krishna é a realidade suprema, a pessoa cuja mente, inteligência, fé e refúgio estão sempre em Deus, Krishna, ou em outras palavras, a pessoa que está completamente em consciência de Deus, Krishna, indubitavelmente se limpa de todos os receios e está em perfeito conhecimento de tudo que se relaciona à transcendência. Está vendo? Viver sem medo. Para viver sem medo, só com o conhecimento completo aplicado na prática, porque não basta ter o conhecimento, tem que realizar esse conhecimento, tem que viver esse conhecimento, tem que pôr em prática. Porque a prática desse conhecimento leva à perfeição. E quem falou isso é quem escreveu isso. E quem escreveu isso foi Abhay Charan, que em português é sem medo, destemido. Prabhupada não tinha medo nem no nome dele, Bimala. Nem no nome dele tinha medo. Onde eu estava, hein? Lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. A pessoa cuja mente, inteligência, fé e refúgio estão sempre em Deus, Krishna, ou em outras palavras, a pessoa que está completamente em consciência de Deus, Krishna, indubitavelmente se limpa de todos os receios e está em perfeito conhecimento de tudo que se relaciona à transcendência. É porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Porque a verdade absoluta é uma pessoa, essa pessoa é Deus, Krishna. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, pode compreender por completo que existe dualidade, identidade e individualidade simultâneas em Krishna. Está entre parênteses aqui, não era para ler? Então lê sem ler o entre parênteses. Tá bom, então tá. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, pode compreender por completo que existe dualidade em Krishna. E munida com tal conhecimento transcendental, a pessoa pode fazer progresso contínuo no caminho da liberação. Isso me lembra a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né? Já que aqui Prabhupada está explicando que aqui, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, pode compreender por completo que existe dualidade em Deus, Krishna. Por isso que Krishna é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Tem a ver. Tudo, na verdade, tudo existe. Tudo existe dentro do corpo de Deus, Krishna, não existe nada, acabamos de falar, não falamos agorinha, né? Não existe nada além de Deus e suas diferentes energias. Então as dualidades também estão em Deus, Krishna. Como o Prabhupada está falando aqui, existe dualidade em Deus, Krishna, imunida. Com tal conhecimento transcendental, a pessoa pode fazer progresso contínuo no caminho da liberação. Já parei de falar. Poxa vida, Krishna Bala. Eu vou até tomar água. Peraí, deixa eu tomar água. Então vamos ler mais um pouquinho do conteúdo que está no nosso site, terço na primeira linha do nosso site. Está lá o link. Falar depois. Agora eu já comecei a falar, deixa eu falar aqui. Na primeira linha do nosso site, krishnafm.com.br, está lá o link terço. É o último da direita, é o primeiro link, primeiro ou último, tanto faz mesmo. Ou é tanto o primeiro quanto o último do lado direito. Terço, está ali, terço. Nós estamos lendo o conteúdo que está ali, que dá mais de um livro, viu?
Dá mais de um livro ali. Posso continuar? A gente vai ler 10 minutos todo dia, né? 10 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mais uma média de 10 minutos. Então posso continuar, né? Então vamos lá, porque a Bímola teve a brilhante ideia de fazer vídeo enquanto a gente está fazendo o programa. Tá bom? Então tá bom. Haridas, um dos mais queridos companheiros de Krishna Chaitanya, veio a este mundo 30 anos antes do aparecimento de Mahaprabhu em Burhan, uma vila no distrito de Kuna, de Bengala, na casa de Mohan Madan. De acordo com alguns, ele nasceu hindu, mas foi criado por Mohan Madan, Habibullah e sua esposa, os quais, atraídos pela beleza exótica da criança, a adotaram com carinho e afeição. Eu não troquei de óculos, por isso que eu estou errando. Eu estou errando porque eu sou ruim de serviço mesmo, Bímola. Tá. Mas vou trocar de óculos para não ter desculpa. Desde bastante jovem, o fluxo de néctar do cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, se manifestou incessantemente em seu coração. Sempre intoxicado pelo Harinama, Haridas renunciou qualquer tipo de atividade mundana e com apenas 18 anos de idade dirigiu-se para a floresta de Benapol, onde viveu uma vida simples, uma cabana, absorto em cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Diante da cabana, Haridas plantou um pequeno arbusto de Tulasi. Ele acordava cedo, tomava o seu banho, regava a planta Tulasi e a circunambulava. Então ele sentava para cantar Hare Krishna no rosário e repetia o Mahamantra Hare Krishna 300.000 vezes todos os dias, e cantando 1000 em voz alta. No final da tarde ele saía da floresta e ia até alguma vila próxima pedir caridade. Atraídos pelo doce som do canto de Haridas, centenas de devotos iam até a sua cabana oferecer-lhe frutas. Haridas exclamava, Haribol, Haribol, e jogava as frutas para as crianças pegarem. Ele também lhes pedia que cantassem Haribol, Haribol, e elas exclamavam Haribol, Haribol, só por causa das frutas. Desta maneira, Haridas plantava em seus corações a semente do amor a Deus, numa idade bem precoce. Quando o coração é fértil e a semente é lançada, ela germina com facilidade. Na época que Haridas, que é considerado pelas escrituras védicas a própria personificação da devoção pura ao Senhor Vishnu, apareceu, ninguém estava interessado em vida transcendental. Todos queriam desfrutar dos mesquinhos prazeres materiais. Embora naquela época alguns sacerdotes brahmanas palestrassem sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, eles nem sequer compreendiam as glórias do Senhor Krishna apropriadamente. Os poucos devotos que existiam procuravam se reunir, bater palmas e cantar os santos nomes do Senhor Krishna. Porém, os não devotos caçoavam deles dizendo: por que eles uivam tão alto? Eu sou Brahman, já que eu não posso ser tocado pela matéria. Por que fazer distinção entre o servo e o Senhor? E eles uivam, Hari, Hari, somente com o pretexto de mendigar e comer. Todo mundo sabe disso, compreendendo que este mundo material nada mais é do que um deserto vazio. Os devotos gritavam: ó Krishna, por favor, nos salve. E sua infelicidade não tinha fim. A única religião que as pessoas conheciam era permanecer cantando toda noite para a deusa Durga, em troca de resultados materiais.
Alguns orgulhosos adoravam a deusa serpente Manasa e outros ofereciam parte de suas riquezas às deidades de semideuses e semideusas. Absortos unicamente nos casamentos de seus filhos, eles gastavam todo o seu dinheiro. Dessa maneira, eles desperdiçavam inutilmente todo o seu tempo neste mundo. Mesmo os maiores eruditos da época desconheciam os significados das Escrituras, pois, embora eles ensinassem as Escrituras, eles eram materialistas. A corda da forca de Dhyamaraja já descansava nos pescoços deles e de seus alunos. Ninguém discutia as histórias de Deus, Krishna, que é a verdadeira religião da era. Se eles não pudessem zombar da vida dos outros, então eles preferiam não falar. Ninguém queria elogiar ou glorificar ninguém devido ao extremo orgulho. Seus corações encontravam deleite sem fim nas ondas da luxúria, ira, cobiça, inveja, ilusão e loucura. Vivendo intensamente a filosofia de eu e meu, eles desperdiçavam sua vida sem inquirir acerca de seu verdadeiro amigo, o Senhor Shri Krishna. Nessa situação, Haridas desceu a este mundo na vila de Budana. Embora ele fosse uma alma liberada desde o início de seu nascimento, externamente, ele aceitara nascimento de uma família muçulmana. Por causa dele, o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna manifestou-se neste afortunado lugar, tornando-o auspicioso. Era costume de Haridas perambular pelas margens do rio Ganges e alegremente cantar Hare Krishna em voz alta. Ele era o melhor dentre aqueles que renunciaram ao prazer material. Sua gloriosa boca estava sempre cheia com os sons dos santos nomes de Deus, Krishna. Nem por um momento sequer ele era capaz de parar de cantar os santos nomes de Deus, Krishna. Em todo momento, ele estava mergulhado em serviço prático e amoroso a Deus, serviço prático, puro e amoroso a Deus, e por isso mostrava diferentes sinais de êxtases. Num momento ele dançava, no outro ele bradava como um leão selvagem. Num momento ele gritava e no outro ele ria em voz alta. Num momento ele mugia e no outro ele caía inconsciente. Em outro momento ele produzia sons desconhecidos neste mundo e em outro momento ele explicava os significados destes sons divinos. Ele chorava e os pelos de seu corpo se arrepiavam. Ele ria, desmaiava e perspirava. Todos os sintomas transcendentais do serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, se manifestavam nele. Quando Haridas começava a dançar Hare Krishna, diferentes sintomas estáticos apareciam simultaneamente em seu corpo. Então, riachos de bem-aventurança fluía de todo o seu corpo e os pelos de seu maravilhoso corpo ficavam eretos. Vendo-o dessa maneira, todos os semideuses encabeçados pelo Senhor Shiva se enchiam de bem-aventurança. Haridas é cruelmente atacado pelos muçulmanos. Vendo a extrema pureza de Haridas e influenciados por suas potências transcendentais, onde quer que ele fosse, todos desenvolviam muita fé nele. Completamente absorto em amor estático por Deus, Krishna, Haridas simplesmente perambulava em qualquer direção, sempre cantando em voz alta os santos nomes do Senhor Hari e banhando-se unicamente no Ganges, pelo arranjo do destino. Haridas chegou num lugar conhecido como Pulia Grama. Este lugar era governado por um qazi muçulmano demoníaco. Para aqui, então tá bom. Então vamos parando aqui.
E qualquer dúvida, perguntas, informações, é só você nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Eu vou marcar aqui, né, Bímola? Vou marcar porque de repente você fecha o navegador aqui e depois fala, onde estava, hein, Nayana? Onde estava? Você não marcou? Poxa, você... Então, o culpado sou eu mesmo, né? Então já vou até printar aqui, onde vai falar do caso do governador, caso muçulmano, demoníaco, que tomando conhecimento da influência espiritual de Haridasa, tá, depois a gente vê, tá bom, então. Tá, mas esse conteúdo está no nosso site krishnafm.com.br. Na primeira linha do nosso site está lá, ó, lado direito, terço. Tá bom? Então tá bom. E também o Bhagavad Gita, como ele é, de graça, né? Você entrou no nosso, já está no nosso site, então tá aí, ó. Livros grátis. Você clica aí, já aparecem os links. Já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, já encomenda os dois, o de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então esquece por aí, dia 25, e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então está combinado. Então qualquer dúvida já sabe, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Agora tem que trocar de óculos, meu irmão. Trocar de óculos, já tomei água. Então vamos para a agenda, tá bom? Vamos para a agenda. Calma, estou indo na agenda. Ah, tem aniversário nesse domingo, hein? Nesse domingo aqui, quem está fazendo aniversário é domingo, tá? Lê o jeito tá aqui, tá bom. Domingo, não. Dia 20 de abril, domingo, Abhirama Thakur, devoto íntimo de Deus e poderoso pregador do amor a Deus, Krishna Prema, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E a biografia está aí, ó. Está em 2 lugares, né? As biografias. Deixa eu ir. Tá, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e no LHK, ó, links Hare Krishna, na primeira linha, LHK, tem todas as biografias e todos os jejuns para você ler ou baixar. Mas se você não quer ler nem baixar, você quer ouvir, então está aqui, ó, debaixo do terceiro tocador, está aqui, ó, calendário dos devotos, e depois do lado direito, ouvir histórias. Você clica em ouvir histórias, fica 24 horas falando as histórias, as biografias e os jejuns. Para quem é igual eu, não gosta de ler, né, Bima? Gosta só de ouvir. Ouvir não dá trabalho, né? Tá, já parei de falar. Tá, e o que eu ia falar? Ah, é verdade. O convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus,
no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna junto com os devotos de Deus. Combinado? Então tá combinado. Então, agora Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Arjun Rapta Subhadra. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Calma. Estou centralizando a letra aqui. Página 574, L-7. Aqui, ó. Deixai-me oferecer-vos minhas reverências. Sois compreendido como a alma suprema por aqueles que conhecem a verdade absoluta, ao passo que vossa forma do tempo infliges a morte às almas esquecidas. Apareceis tanto em vossa forma transcendental sem causa, quanto na forma criada deste universo, e assim, ao mesmo tempo, descobres os olhos de vossos devotos e obstruis a visão dos não devotos. Quando o Senhor Krishna aparece diante de seus devotos em sua forma transcendental eterna, os olhos deles ficam descobertos,
no sentido de que todos os vestígios de ilusão se dissipam e eles contemplam a bela visão da verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna. Para os não devotos... O que é? Apareceu um trem aqui, Bimala. Tá. Para os não devotos, por outro lado, o Senhor Krishna aparece como a natureza material, sua forma universal, e dessa maneira cobre-lhes a visão para que sua forma pessoal transcendental permaneça invisível para eles. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Para os não devotos, ele está coberto por sua cortina. Os não devotos não vê eles nunca, né? Nunca vê Deus, Krishna. Srila Vishwanatha Chakravarti dá outra interpretação a este verso baseada numa compreensão alternativa de Anatmane. Em português, uma forma da palavra Anatma. Várias classes de pessoas conhecem a verdade absoluta de diferentes maneiras. Os devotos do Senhor Krishna, que estão no humor recíproco de admiração neutra, Shantarasa, meditam no Supremo como possuidor de uma forma pessoal divina, uma Atma ou Shri Vigraha, que transcende todos os aspectos da ilusão material. Os filósofos impersonalistas, os especuladores, recebem-no como amorfo, Anatma, e os demônios invejosos veem-no sob a forma da morte. É a pior forma de Deus, né, Bima? A pior forma de Deus é a morte personificada. Não é uma forma agradável. Tanto é que a maioria das pessoas, para não falar todas as pessoas, morrem de medo de morrer. Ó Senhor Krishna, sois essa alma suprema e nós somos vossos servos. Como devemos vos servir? Meu Senhor, o simples fato de ver-vos põe fim a todos os problemas da vida humana. Shri Shukadeva Goswami disse, depois de ouvir Shrutadeva falar estas palavras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que alivia o sofrimento de seus devotos rendidos, tomou a mão de Shrutadeva em sua própria mão e sorrindo disse-lhe o seguinte: o mestre Vishwanatha comenta que o Senhor Krishna segurou a mão de Shrutadeva e sorriu num gesto de amizade para lhe dizer: sim, tu sabes a verdade sobre mim e também sei tudo sobre ti. Então agora vou lhe dizer algo especial. O Senhor Supremo Krishna disse: meu querido sacerdote Brahmana, deves saber que estes grandes sábios vieram aqui só para te abençoar. Eles viajam pelos mundos comigo, purificando-os com a poeira de seus pés. Srila Sridhara Swami explica que o Senhor Krishna pensou que Shrutadeva havia mostrado excessiva reverência para ele e insuficiente para os sábios, e por isso ele dirigiu a atenção do sacerdote Brahmana para eles. Alguém pode se purificar gradualmente por ver, tocar e adorar as deidades de Deus no templo, os locais de peregrinação e os rios sagrados. Mas pode-se obter o mesmo resultado de imediato pelo simples ato de receber o olhar de elevados sábios. Em vez de ficarem isolados e concentrarem-se em sua própria perfeição, os sacerdotes brahmanas, que são devotos de Deus da ordem mais alta, dedicam suas vidas a partilhar a bênção do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. As palavras dos filhos do rei Pratinabarri, Prabhupada cita um verso aqui em português: querido Senhor, vossos associados pessoais, os devotos, vagueiam pelo mundo inteiro para purificar inclusive os lugares sagrados de peregrinação. Não será esta atividade agradável para aqueles que realmente temem a existência material? Bhagavatam 4:30-37. E Prahlada Maharaja diz que
Meu querido Senhor Nishinradeva, vejo que na verdade existem muitas pessoas santas, mas elas estão interessadas unicamente em sua própria liberação. Não se preocupando com as grandes cidades e províncias, elas, sob voto de silêncio, vão aos Himalaias ou às florestas para meditar. Elas não estão interessadas em libertar os outros. Quanto a mim, entretanto, não quero me libertar sozinho e deixar de lado todos esses pobres tolos e patifes. Sei que, sem consciência de Deus, Krishna, sem refugiar-se nos vossos pés de lótus, ninguém pode ser feliz. Portanto, desejo trazer todos de volta ao refúgio de vossos pés de lótus. Bhagavatam 7.9.44. Por seu próprio nascimento, um sacerdote brahmana é o melhor de todos os seres vivos neste mundo, e ele se torna ainda mais enaltecido quando é dotado de austeridade, erudição e autossatisfação. Isso para não falar de devoção a mim. Nem mesmo minha forma de 4 braços me é mais querida que um sacerdote brahmana. Em si mesmo um sacerdote brahmana erudito contém todos os Vedas, assim como em mim mesmo encontram-se todos os semideuses. Entende-se através da ciência védica da epistemologia, o Nyaya Shastra, que o conhecimento de um objeto depende de um meio válido de conhecimento. Só se pode conhecer a suprema personalidade de Deus, Krishna, por meio dos Vedas, e por isso ele conta com os sábios sacerdotes brahmanas, que são os Vedas personificados para revelá-lo neste mundo. Embora incorpore todos os semideuses e expansões Vishnu Tattva de Narayana, o Senhor Krishna se sente agradecido aos sacerdotes brahmanas. Desconhecendo esta verdade, pessoas tolas desprezam e invejosamente ofendem um sacerdote brahmana erudito, que, não sendo diferente de mim, é o mestre espiritual e o próprio eu deles, e consideram adoráveis apenas manifestações óbvias de divindade, tais como a forma de minha deidade. Entendeu? É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Porque, me compreendeu, um sacerdote brahmana está firmemente fixo no conhecimento de que tudo, móvel e imóvel no universo, e também os elementos primários de sua criação, são todos formas manifestas expandidas de mim. Portanto, deves adorar a estes sacerdotes brahmanas sábios, ó sacerdote brahmana, com a mesma fé que tens em mim. Se assim o fizeres, adorarás diretamente a mim, o que não podes fazer de outro modo, mesmo com o oferecimento de vastas riquezas. Shri Shuka disse, instruído assim por seu senhor Shrutadeva, com a mente fixa em devoção adorou Shri Krishna e os principais sacerdotes brahmanas que o acompanhavam, e o rei Bahulashva fez o mesmo. Dessa maneira, tanto Shrutadeva quanto o rei alcançaram o destino transcendental último. Ó rei, peraí, deixa eu tomar água. Ó rei, então a personalidade de Deus, Krishna, que é devotada a seus devotos, ficou algum tempo com seus 2 grandes devotos, Shrutadeva e Bahulashva, ensinando-lhes o comportamento dos santos perfeitos. E depois o Senhor Krishna regressou a Dwaraka. Em sua narração deste passatempo, no livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada concluiu: a instrução que recebemos deste episódio é que o rei Bahulashva e o sacerdote Brahmana Shrutadeva
foram aceitos pelo Senhor Krishna no mesmo nível, porque ambos eram devotos puros. Esta é a verdadeira qualificação para ser reconhecido pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Porque virou moda nesta era ser erroneamente orgulhoso de ter nascido em família de governantes ou de sacerdotes brahmanas. Há pessoas que, sem nenhuma qualificação, proclamam-se sacerdotes brahmanas, governantes ou comerciantes. Mas como a classe alta, as classes altas no sistema védico, mas sem qualificação, meu amigo, são apenas classe baixa. São pessoas de classe baixa que se acham de classe alta. Eles se proclamam brahmanas, kshatriyas e vaishyas. Mas, como se declara nas escrituras, Kalo Shudra Sambhava, em português, nesta era de Kali, todos nascem em classe baixa, artistas e trabalhadores. Isto acontece porque não existe a execução do processo de purificação chamado sanskara, que vai da época da gravidez da mãe até o momento da morte do indivíduo. Ninguém pode ser classificado como membro de determinada casta, sobretudo uma casta superior, sacerdote brahmana, kshatriya ou vaishya, apenas pelo direito de nascimento. Quem não é purificado pelo processo cerimonial de dar a semente, ou Garbhodana Sanskara, é imediatamente classificado como classe baixa, artista ou trabalhador, porque só os artistas e trabalhadores não passam por este processo purificatório. A vida sexual, sem o processo purificatório da consciência de Deus, Krishna, não passa do processo de procriação de classe baixa ou de animais. Mas é por isso que Prabhupada também dizia, que esta civilização é uma civilização de cães e gatos. Mas a consciência de Deus, Krishna, é a perfeição máxima pela qual todos podem chegar à plataforma de um devoto de Deus. Isto inclui ter todas as qualificações de um sacerdote brahmana. Os devotos de Deus são treinados para se abster das 4 espécies de atividades pecaminosas: relações sexuais ilícitas, uso de bebidas e tóxicos, jogos de azar e consumo de alimentos de origem animal, exceto o leite. Ninguém pode estar na plataforma sacerdotal bramínica sem ter estas qualificações preliminares e sem se tornar um sacerdote brahmana qualificado. Então, sem se tornar um sacerdote brahmana qualificado, ninguém pode se tornar um devoto puro de Deus. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 86º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Arjuna Rapta Subhadra, e Krishna abençoa seus devotos. E agora nós vamos começar o capítulo 87, as orações dos Vedas personificados. Não vai dar tempo. Tá bom, então tá bom. Então, você que não quer parar de ler, tá, Bimala? Que página que é? 585. Página 585. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Tá meio frio agora, hein? Essa cidade da Bímola faz calor e frio ao mesmo tempo. Ô, cidadezinha, tem no mapa? Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aumentando o tamanho da letra, né, Bímola? Tá aqui, ó. Era o Kimini falando, né? Meu querido Senhor Krishna, você declarou que o casamento entre pessoas iguais em status de posição social, beleza, riqueza, poder, influência e renúncia pode ser um par adequado. Porém, esse status de vida só pode ser possível por sua graça. Você é a suprema fonte perfeccional de todas as opulências. Qualquer status de vida opulento que alguém tenha é derivado de você. Como descrito no Vedanta Sutra de Amadhyasyadhyata, você é a fonte suprema, de onde tudo emana, o reservatório de todos os prazeres. Por isso, pessoas que são dotadas com conhecimento desejam somente alcançar você e nada mais. Para alcançar o seu favor, elas abandonam tudo, mesmo a realização transcendental de Brahman, a luz. Você, Krishna, é o objetivo supremo último da vida. Você é o reservatório de todos os interesses dos seres vivos. Aqueles que são realmente bem motivados desejam somente você, e por essa razão eles abandonam tudo para alcançar sucesso. Portanto, eles merecem estar associados com você. Na sociedade dos servidores e servido em consciência de Deus, Krishna, a pessoa não é sujeita às dores e prazeres da sociedade material que funciona de acordo com a atração sexual. Por isso, todos, homens e mulheres, devem procurar estarem associados na sua sociedade de servidores e servidos. Você é a suprema personalidade de Deus. Ninguém pode exceder você, nem ninguém pode subir a um nível igual ao seu. O sistema social perfeito é aquele no qual você permanece no centro, servido como o Supremo, e todos os outros se dedicam como seus servidores. Nessa sociedade perfeitamente construída, todos podem permanecer eternamente felizes e bem-aventurados. Meu querido Senhor Krishna, você afirmou que somente mendigos louvam suas glórias, e isso também é perfeitamente correto. Mas quem são esses mendigos? Esses mendigos são todos os devotos exaltados, personalidades liberadas, e aqueles na ordem de vida de renúncia. Eles são todas as grandes almas e devotos que não têm nenhuma outra ocupação do que glorificar você. Tais grandes almas perdoam mesmo o pior ofensor. Esses ditos mendigos executam o seu avanço transcendental de vida, toleram todos os tipos de sofrimentos no mundo material. Meu querido esposo, não pense que foi por causa da minha inexperiência que aceitei você como meu esposo. Na realidade, eu segui todas essas grandes almas. Eu segui o caminho desses grandes mendigos e decidi render a minha vida a seus pés de lótus. Você disse que é sem dinheiro, e isso é correto.
Você distribui você mesmo completamente a essas grandes almas e devotos. Por conhecer esse fato perfeitamente bem, eu rejeito mesmo grandes personalidades como o Senhor Brahma e o Rei Indra. Meu Senhor Krishna, o grande fator tempo age sob sua direção somente. O fator tempo é tão grandioso e poderoso que, em momentos, pode efetuar devastação em qualquer lugar da criação. Ao considerar esses fatos, eu pensei em Jarasandha, Shishupala e outros príncipes similares que queriam se casar comigo, como não mais importantes do que insetos ordinários. Meu querido todo-poderoso filho de Vasudeva, a sua declaração que se abrigou dentro da água do oceano com medo de grandes príncipes é muito adequada. Porém, minha experiência com você contradiz isso. Eu vi realmente que você me raptou à força na presença de todos aqueles príncipes. Na hora da minha cerimônia de casamento, simplesmente deu um puxão na corda de seu arco e com muita facilidade você expulsou os outros do caminho e bondosamente me deu abrigo a seus pés de lótus. Eu ainda lembro vividamente que você, Krishna, me raptou da mesma forma que um leão pega à força a sua parte do prêmio da caça por espantar todos os outros pequenos animais com um piscar de olhos. Meu querido Senhor de olhos de lótus, eu não posso entender a sua declaração que mulheres e outras pessoas que se abrigaram sob seus pés de lótus passam os seus dias somente em luto. Da história do mundo podemos ver que príncipes iguais a Anga, Prito, Bharata, Yayati, Gaia eram todos grandes imperadores do mundo e não havia competidores à exaltada posição deles. Mas para alcançar o favor de seus pés de lótus eles renunciaram às suas posições exaltadas e entraram na floresta para praticar penitências e austeridades. Quando eles aceitam essa posição voluntariamente, ao aceitar os seus pés de lótus como tudo, em tudo, isso significa que eles estão em lamentação ou luto? Meu querido Senhor Krishna, você me aconselhou que eu ainda posso selecionar outro da ordem principesca e me divorciar de sua companhia. Porém, meu querido Senhor Krishna, é perfeitamente bem sabido por mim que você é o reservatório de todas as boas qualidades. Grandes pessoas santificadas como Narada Muni estão sempre dedicadas simplesmente em glorificar as suas atividades e suas características transcendentais. Se alguém simplesmente se abrigar em tal pessoa santificada, ele imediatamente fica livre de toda contaminação material. E por entrar em contato direto com o seu serviço, a deusa da fortuna concorda em conceder a ele todas as suas bênçãos. Sob as circunstâncias, qual mulher que uma vez ouviu sobre suas glórias das fontes e autoridades e de alguma forma ou outra saboreou o gosto nectário de seus pés de lótus, pode ser tola o suficiente para concordar em casar com outro deste mundo material que está sempre com medo da morte, doença, velhice e renascimento? Por isso eu aceitei os seus pés de lótus, não sem consideração, mas depois de decisão madura e deliberada. Meu querido Senhor Krishna, você é o mestre dos três mundos. Você pode satisfazer todos os desejos de seus devotos neste mundo e no próximo, porque você é a suprema alma de todos. Eu, por isso, selecionei você como meu esposo, ao considerar você como a única personalidade adequada. Você pode me jogar em quaisquer espécies de vida de acordo com a reação de minhas atividades lucrativas, e eu não tenho a menor preocupação com isso. Minha única ambição é que eu possa sempre estar fixa em seus pés de lótus, porque você pode liberar os seus devotos da existência material
e está sempre preparado para distribuir a si mesmo para os seus devotos. Meu querido Senhor Krishna, você me aconselhou a selecionar um dos príncipes como Shishupala, Jarasandha ou Dantavakra, mas qual é a posição deles neste mundo? Eles estão sempre ocupados em trabalho árduo para manter as suas vidas familiares, justamente iguais aos bois que trabalham duro dia e noite na máquina de prensar óleo. Eles são comparados a asnos, burros de carga. São sempre desonrados como os cães e são sempre avarentos como os gatos. Eles se venderam iguais a escravos para suas mulheres. Os cachorros bailarinos, os cachorros bailarinos. É minha turma, né? Qualquer mulher desafortunada que nunca ouviu sobre suas glórias pode aceitar um homem desse como seu esposo, porém uma mulher que aprendeu sobre você, que você é louvado não somente neste mundo, mas nos salões de grandes semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, não aceitará ninguém além de você como seu esposo. Um homem dentro deste mundo material é justamente um corpo morto. De fato, superficialmente, o ser vivo é coberto por este corpo, o que é nada mais que um saco de pele decorado com barbas e bigodes, pelos no corpo, unhas nos dedos e cabelo na cabeça. Dentro deste saco decorado há fardos de músculos, pacotes de ossos e poças de sangue, sempre misturados com fezes, urina, muco, bilis e ar poluído, e desfrutado por diferentes tipos de insetos e germes. Uma mulher tola aceita um corpo morto desse como seu esposo, e em equívoco total ela o ama como seu companheiro querido. Isso só é possível porque uma mulher dessa nunca saboreou o gosto sempre bem-aventurado de seus pés de lótus. Meu querido esposo de olhos de lótus, você, Krishna, é autossatisfeito. Você não se importa se eu sou bela ou qualificada. Você não está nada preocupado com isso. Por isso que o seu não apego por mim não é nem um pouco espantoso, é bem natural. Você não pode estar apegado a nenhuma mulher, apesar da posição exaltada e beleza dela. Se você estiver apegado a mim ou não, possa minha devoção e atenção estarem sempre dedicadas a seus pés de lótus. O modo material da paixão também é sua criação. Assim, quando você olha para mim apaixonadamente, eu aceito isso como o maior benefício da minha vida. Eu sou ambiciosa somente por esses momentos auspiciosos. Depois de ouvir a declaração de Rukmini e a elucidação dela sobre cada e toda palavra que ele usou para despertar a ira de amor dela em direção a ele, Krishna se dirigiu a Rukmini como se segue. Não vai dar tempo? Tá bom, então vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 6º link, não é isso? É o 6º link, Bimala. Deixa eu ver aqui. 3, 4, 5, 6. É o 6º link. Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu livro em 2 partes, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna.
WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas Kunde Diova. Moreia Vilas, Vilas Kunde Diova. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Rei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koro Nijadasi. Seva di Kuru Diye Koro Nijadasi. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Krishna Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda preme sada yena bhasi. Shri Radha Govinda preme sada yena bhasi. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha. Danitani prana shanti pade shna pade pade. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha. Danitani prana shanti pade shna pade pade. Jani kani chapapani brahma hachari kani cha. Danitani prana shanti pade shna pade pade. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Naside.